Daí varão de guerra, daí varoa de guerra. Estamos juntos em mais uma leitura bíblica dinâmica. Na geração disposta a pagar o preço 2012-20. E hoje falaremos sobre a igreja correta para frequentar. Qual é a igreja que eu devo congregar? Em qual igreja eu devo frequentar? Essa é uma pergunta que muitos se fazem e ficam às vezes perdidos, desnorteados para qual igreja ir. Por isso, mais uma vez, à luz da Bíblia, vamos encontrar algumas direções e explicações que podem te ajudar a tomar melhor essa decisão. Vamos lá para o livro de 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1. Acompanha. Paulo escreveu a carta aos Coríntios dizendo assim, Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, ainda não podeis suportá-lo. Paulo estava se referindo aqueles que eram novos convertidos, pessoas que acabaram de se converter, de conhecer a palavra, e seguir a Cristo, alguns judeus que não acreditavam em Cristo, que agora tinham conhecido a Cristo, estavam engatinhando, eram como se fossem bebês espirituais. Talvez você se encontre nessa posição hoje aí como um bebê espiritual, alguém que está começando a fé. Talvez não, talvez você é como nós chamamos às vezes de crente velho, alguém já mais experiente na igreja. O fato é que Paulo se referia que eles ainda eram carnais, ainda dependiam muito das emoções humanas, das coisas desse mundo para entender e compreender. Enquanto ele estava dizendo que é necessário a gente desfrutar das coisas espirituais. Por isso ele estava dizendo que ele estava dando leite, como uma mãe que amamenta o seu filho e ainda não pode dar alimento sólido, porque ainda não tem dente ou porque ainda é difícil de mastigar. Portanto, ele dava ali o leite espiritual, algo mais fácil de compreensão. Seguindo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, estavam começando na fé. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andai segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Bom, vamos entender, para aqueles que não conhecem. Paulo era aquele antigo Saulo, era um judeu que matava os cristãos, a qual Cristo chamou para a obra, para fazer a obra de Deus, e de Saulo se tornou Paulo. Até uma coisa interessante é que Saulo, como judeu, matava os cristãos, perseguia Cristo. Muitos não entendiam na época, Ananias indagou a Deus, na conversão de Paulo, se realmente Deus tinha certeza do que estava fazendo. Mas é óbvio que Deus, com relação a Paulo, ele não enxergava aquilo que o homem enxergava com a sua visão carnal, humana, mas ele enxergava o coração. Quando Deus olha para a sua vida, ele não enxerga você da forma com que você é hoje, mas ele te enxerga o potencial e quem você será amanhã para o reino de Deus. Está entendendo? Quando eu olho a sua vida, eu te olho de uma maneira carnal. Eu olho como você está hoje. Não, acredito que vai ser difícil, ele não vai trazer tantos frutos, mas Deus, ele sabe lá na frente. Porque quando ele olha para a sua vida, ele vê o potencial, ainda que muitos homens não enxerguem, porque não têm ainda o discernimento espiritual que Deus tem. E sobre Paulo, estranhavam, porque Ananias perguntou para Deus, tem certeza que você vai chamar Paulo para a tua obra? Paulo está nos matando, aqueles que são cristãos, aqueles que te seguem, Jesus. Tu vais chamar Paulo que está matando? E Deus falou, deixa, eu sei o que eu estou fazendo, Eu, como sou um treinador de futebol, eu sempre cito esse exemplo. Se eu estou jogando contra uma equipe e esta equipe tem um atacante que faz 5 gols contra mim, o que eu faço na próxima temporada?
trago aquele atacante para o meu time. É claro, sou um treinador? Não, o cara tem que saber ser treinador. Então, traz o atacante para o seu time para ele poder fazer 5 a teu favor agora. Foi o que Deus fez com Paulo. Deus, ele olhava o potencial na vida de Paulo. Ele sabia que Paulo matava os cristãos, não porque ele era cego, inconsequente, não, mas porque Paulo tinha fé, mas nas coisas erradas, porque ele ainda não tinha tido um encontro com Jesus. Por isso eu te convido, tenha um encontro com Jesus, a tua vida vai mudar. Não encontro com igrejas, religiões, coisas assim. Encontro com Jesus, à luz da Bíblia, como a leitura bíblica dinâmica. Seguindo, Apolo era um cara que edificava a igreja. Então, Paulo era mais conhecido como evangelista. Ele viajava, né, nessas viagens missionárias, ele levantou igrejas, e Apolo era o cara que edificava mais. Né? Então, ele estava dizendo, para quem você vai dizer? Você vai dizer, não, eu sou do time de Paulo. O outro, não, eu sou do time de Apolo. E aqui Deus pergunta, mas quem que é Paulo? Quem que é Apolo? Não são apenas servos? Acompanhe. 6. Paulo dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é coisa alguma, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós, que diz a palavra até aqui. Então veja bem o que Deus está dizendo. Alguns conhecerão a palavra através de Paulo. Esses que às vezes conheceram a palavra através de Paulo serão edificados, serão ensinados, serão educados conforme a palavra de Deus, conhecerão mais a Bíblia através de Apolo, mas quem dá o crescimento é Deus, é o Senhor. Então muitas pessoas ficam perdidas a qual igreja congregar. Por quê? Porque imaginam que, não, eu vou congregar na igreja tal, mas será que é certa? Será que eu devo ir lá? Ou então eu vou congregar na outra igreja lá. Mas por que você está lá? Não, porque fulano é que me levou. Mas eu quero te dizer uma coisa importantíssima. Você deve congregar na igreja a qual você se identifica e mais, você deve congregar na igreja que Deus te der direção para congregar. Muitos ficam perdidos porque eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, porque aqui a doutrina é diferente, porque aqui eles fazem aquilo, enfim. Mas eu quero te dizer uma coisa, você precisa congregar em uma igreja. O reino de Deus, ele é uno, tem que ter uma unidade. As igrejas, apesar de serem diferentes, elas devem viver em harmonia, como o próprio Paulo fala na carta de Coríntios, aqui nessa passagem. Ela é uma. Um pode, às vezes, trazer para a conversão, explicar a palavra, mas o outro vai levar para outra congregação. O importante não é que a tua igreja esteja cheia de multidão e não, eu que evangelizei, agora vem para a minha. Não. O importante é nós termos a visão de unidade, as igrejas una. Por isso que muitas vezes, algumas pessoas, pastores de outras igrejas, me chamam, me convidam, e daqui a pouco vamos no evangelismo, e aqui uma pessoa se converte. Não precisa vir à minha igreja. Eu sempre oriento da seguinte forma. Olha, procure igrejas diferentes. Tente igrejas diferentes. E aquela qual você se identificar mais, vá. Por isso que é importante a gente também ter direção de Deus. Por quê? Um outro conselho aqui muito importante. Congregue numa igreja a qual você tem alguém próximo que vai te ensinar a palavra e que vai te ajudar em oração, onde tem um líder que você possa abrir o seu coração, os seus problemas, a qual você tem confiança nessa pessoa, preferencialmente homem aconselhando homem e mulher aconselhando mulher. É necessário também que essa igreja a qual você decida congregar, você, além de ter uma afinidade, uma identidade com a forma com que aquela igreja é conduzida, a sua doutrina, a sua liturgia, mas também
que você tenha uma proximidade com o pastor. Porque o que eu tenho dito é, pastor não é para ficar no púlpito pregando. Isso é uma das funções do pastor. O pastor deve cheirar a ovelha, o pastor deve ir até a ovelha deve estar com o pastor. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: conversão sem discipulado é um aborto espiritual. Que significa o quê? Se alguém, conheceu o Senhor, teve encontro com Jesus, sua vida impactada, vive aquele primeiro amor. Ai, agora eu quero seguir o Senhor, mas eu quero seguir ao Senhor. Se não tiver um discipulado, se não tiver um ensino da palavra, ensino sobre o que é pecado, sobre redenção, quem foi Cristo, sobre a igreja, sobre a Bíblia, sobre como ler a Bíblia, sobre a forma gostosa de aprender a Bíblia e conhecer mais a Deus e Jesus através da palavra. Se essa pessoa ela não for ensinada no início, é um aborto espiritual, porque provavelmente depois de alguns meses ela vai se afastar. Isso sem contar nos feridos, naquelas pessoas que vão a uma igreja, houve alguma situação que ela se feriu, porque ela não gostou, porque era isso, porque falaram aquilo, então ela fica pulando de igreja em igreja, igreja em igreja, até que um dia ela toma a seguinte decisão: não, a minha igreja é Jesus, vou congregar eu e Jesus. Também não é da vontade de Deus. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, é claríssima a palavra que diz: congregai-vos. Ou seja, esteja congregando. Deus se agrada de que você congregue. Aí você pode me dizer: ah, mas aquele pastor não me entende, ah, mas lá fazem isso que eu não gosto. Ué, mas a palavra é clara que também nós temos que nos submeter à autoridade. Você acha que é bênção se rebelar contra o pastor da sua igreja? Você acha que é bênção se rebelar contra o líder? Muitas pessoas têm essa dúvida. Lá em Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao 3, diz que toda autoridade é colocada por Deus. Os bons e os maus pastores, os bons e os maus professores, os bons e os maus pais, os bons e os maus policiais, políticos, enfim, prefeitos, governadores, toda autoridade é colocada por Deus. Romanos 13 é claríssimo. E a palavra continua dizendo: e aquele que se opõe, que se rebela contra a autoridade, traz contra si condenação. Então há muitos cristãos que também vão congregar numa igreja e acham que aquela igreja tem que agradar a ele. E este é um erro. É você quem deve ministrar naquela igreja. A palavra ministério é serviço. É você quem deve servir aquela igreja. Mas, como eu estou falando, com uma identidade onde tem alguém que te acompanhe. Não é bom uma igreja a qual você vai ao domingo, não fala com ninguém, só cumprimenta e vai embora. Não vai ter crescimento espiritual. Você vai viver um bebê na fé, como Paulo falou aqui. Você vai, às vezes, viver anos dentro de uma igreja, mas você não conhece a Bíblia, você não lê a Bíblia, alguém não te orientou, você acha a Bíblia chata porque você não entende o que a Bíblia fala, e é por isso que tem que ter um líder. Por isso que tem que ter um discipulado, um caminhar junto. Alguém que você possa sentar na igreja e se abrir e falar o que está no seu coração, os problemas que você tem, por que você não consegue seguir ao Senhor e ouvir o que aquela pessoa tem para ti. É por isso que também nós, líderes, precisamos, quando alguém entra numa igreja, nós precisamos estar junto, principalmente no momento da conversão dela, estar caminhando aquelas 2, 3 primeiras semanas juntos, ensinando a palavra, ensinando ali o leite espiritual. Porque depois que tem já um crescimento, já consegue comer o alimento sólido, já consegue comer mais sozinho, já não depende tanto do outro, mas tem que continuar congregando. Enfim, meus irmãos, a verdade é, se você está perdido para onde congregar, você não sabe qual igreja você deve ir, dica número 1, como eu já falei, recapitulando, vá ao lugar onde você se identifica. Você se identificou com o pastor, você se identificou com as pessoas, você se identificou com aquele lugar, você gostou daquele lugar, comece ali. Mas não experimente só um não, experimente 3, 4, 5 igrejas denominacionais diferentes. Algumas igrejas, como alguns dizem, são mais barulhentas, as mais pentecostais. Outras igrejas são menos barulhentas, são as mais tradicionais. Enfim, há várias denominações. A palavra de Deus diz que Deus age com a sua multiforma. Não significa que uma está errada, a outra está certa. A igreja é una, é uma unidade, mas de forma diferente, como um corpo. O pé é diferente da mão, mas os dois precisam um do outro. Assim é a igreja.
Então, não precisamos tentar roubar as vidas das outras igrejas, mas ao contrário, pescar do mundo as vidas, trazer para dentro da igreja, seja na minha denominação, na denominação do meu irmão ou na outra denominação. Por isso que quando eu viajo e muitas vezes trabalho com futebol e a gente começa uma obra numa cidade e ali quando a gente sai a igreja é contínua ou às vezes a obra para, alguns perguntam: e Gabriel, e agora? Para onde eu vou? Eu digo: olha, experimente algumas igrejas, veja onde você se identifica mais. Eu até mesmo ligo para um pastor: olha, acompanhe tal pessoa, né? E muitas vezes, mesmo com a distância, nós acompanhamos algumas igrejas no Rio Grande do Sul com algumas pessoas que estavam a 300 quilômetros de distância, não acharam denominações a qual se identificavam, queriam congregar, e era no 25 centavos ali do celular, falando e viajando 300 quilômetros para cuidar de vidas. Esta é a geração disposta a pagar o preço pelas vidas. Como Jesus falou aqui, o galardão será compatível ao trabalho que está sendo feito, plantando ou regando, mas o crescimento vem do Senhor. Portanto, se encaminha onde você se identifica. Não é você que tem que só se agradar da igreja, mas você deve servir a igreja, não ficar só sentado no banco. Congregue num lugar onde tenha um líder ou uma líder que consiga te aconselhar, uma pessoa que vai estar contigo caminhando. Não fique longe, não fique pulando de igreja em igreja. Se você está de repente em dúvida, tente 1, 2, 3, busque direção de Deus, pergunte ao seu pai e à sua mãe, pergunte a um professor, algumas autoridades da sua vida, alguns líderes, pessoas que você confia, pergunte qual você acha que aquela pessoa pensa que você deve congregar. Pegue algumas direções e vá nessa igreja. E no momento que você se tornar membro, estiver congregando, estiver dentro de um corpo, permaneça ali. Ainda que tenha desavenças e problemas, porque o corpo é assim, a família é assim, temos desavenças e problemas, mas é aí que vem o amor. O amor não é aquilo que você sente, mas aquilo que você decide, escolhe. Então o seu pastor vai muitas vezes fazer algumas, entre aspas, besteiras, irmãos às vezes vão falar, mas é aí que entra o teu caráter sendo forjado como o caráter de Cristo. Cristo foi aquele que amou aquele que estava crucificando ele, cuspindo nele, batendo nele. Assim, muitas vezes, nós, para espelharmos o caráter de Cristo, devemos estar numa igreja, ainda que não gostemos, para que a gente possa levar o amor de Cristo. Para finalizar, quero aqui dar um exemplo, já dei acho que esse testemunho de uma irmã que estava numa igreja, ela estava esperando no Senhor, aguardando no Senhor, e então um belo dia ela aparece solteira, né? Ela aparece grávida. E a igreja então olha para ela e ela começa a ficar constrangida pelas fofocas e pelo mal dizer dela, pois ela era solteira, estava esperando no Senhor, e ela se sente muito triste e então resolve sair da igreja. E Deus pega e diz para ela: volta para a igreja, porque eu não te mandei sair daquela denominação. E então ela volta, ainda triste, chorosa, muitas vezes sofria. Um belo dia ela estava passeando e algumas lideranças daquela igreja fofocaram: olha aquela fulaninha, olha lá com barrigão, que pouca vergonha. Então ela, muito triste, chegou até o pastor e falou: pastor, eu quero me abrir com o senhor, eu estou muito triste, já tentei sair da igreja, mas Deus mandou eu retornar aqui para esta igreja e eu estou muito triste porque eu engravidei e as pessoas estão falando mal de mim pelas costas e a minha vontade do meu coração da carne é sair, mas o Espírito mandou eu ficar aqui. E o pastor então torna e diz para ela: pois é, minha irmã, você deveria ter pensado antes do que abrir a perna para qualquer um. Palavra forte que aquele pastor falou. E então ela disse: você quer saber então, pastor, por que eu estou grávida? Ela chorando falou ao pastor: eu estou grávida porque eu fui estuprada. E eu não sou assassina para cometer um aborto com uma criança que está dentro do meu ventre. E então aquela mulher constrangeu toda aquela igreja, toda aquela denominação, que caiu de joelhos chorosa, pedindo perdão para ela, e então houve um grande avivamento dentro daquela igreja. É um testemunho que faz com que nós repensemos se toda vez que a gente ficar desagradável com aquela denominação, se a gente tem que trocar. Ficar fugindo do problema não é a solução, é encará-lo como Cristo o encarou. Por isso, meu irmão, que esta palavra possa ter edificado a sua vida, te ajudado a escolher a sua denominação, pois é isso que vai edificar a sua fé.
Eu plantei, Paulo dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem do Senhor. O crescimento é com o Senhor. É Ele que você tem que ter um relacionamento. A congregação, os irmãos, os pastores, né, o congregar vai te ajudar a ter um relacionamento com o Senhor. Mas o mais importante é estar numa igreja, num corpo, já que a igreja é unidade. Né? Glória a Deus que somos diferentes e há igrejas diferentes para alcançar muitas pessoas diferentes. Que Deus te abençoe e até o próximo Leitura Bíblica Dinâmica.